para ele, ela vai discorrer sobre um tema delicado e complicado. Ela vai nos falar sobre a dependência química. Por favor, Lúcia, fica à vontade. Pode apagar um pouco. Apagar. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É a minha primeira vez aqui nesta casa. Trabalhei tanto tempo aqui pertinho no GBEM, com o pessoal do GBEM, e nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço muito esta oportunidade. Principalmente trazendo um tema assim tão delicado, né, que é a questão da dependência química. Que essa nossa conversa aqui hoje possa ser proveitosa. E lembrando que, devido ao tema ser um tema complexo, né, o que eu vou fazer aqui hoje é apenas um recorte deste assunto, tá? E também é importante ressaltar, eu não sou uma especialista do assunto, né, da área médica, porém eu sou uma voluntária que fiz uma capacitação em torno de um trabalho de um grupo de ajuda mútua dentro da doutrina espírita chamado Grupo Apoio Fraterno, do qual a gente vai ter a oportunidade de falar dele aqui hoje, tá bom? É interessante a gente saber que todo esse trabalho que a gente está fazendo dentro do AF, ele está baseado nesta obra aqui, tá? Que foi compilado, foi com a intenção de ajudar a nossa sociedade com essa temática, que um grupo de pesquisadores, né, resolveu unir estudos científicos com o que a gente sabe dentro da doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje eu sou voluntária do... Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, que eu acho que o mouse ficou fora. O trabalho que a AME Brasil, né, Associação Médica Espírita, fez nessa obra, através do seu Departamento de Saúde Mental, foi justamente compilar esses conhecimentos e trazer dados assim bem recentes, né, a partir ali de 2020 para cá. Então a gente tem bastante dados falando a respeito da questão da dependência química. E eu convido vocês agora a gente falar um pouco disso. E para a gente começar, antes da gente dizer, né, a terminologia do significado do que é dependência química, é importante a gente ressaltar que a maioria das pessoas conhece esse termo, dependência química, somente falando das drogas ilícitas, né? Cocaína, maconha, droga sintética. E não, é um termo também utilizado para a gente falar das drogas lícitas, né? Do álcool, do tabaco, dos medicamentos. Hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que estão criando a dependência química por conta de medicação, dos calmantes sim, porém não vamos falar de quem está prescrito, né, certinho ali, com uma receitinha, faz um acompanhamento. Nós estamos falando das pessoas que estão se automedicando, ou uma vez foi medicada e resolveu continuar tomando a medicação sem fazer um acompanhamento médico. E aí desenvolve a dependência química. Então, dito isto, a gente parte agora para definir, né, a dependência química. É um transtorno mental com profundas repercussões físicas, emocionais e espirituais. E aí, quando a gente define isso, a gente precisa entender que essa repercussão física é porque ela altera a neuroquímica do sistema nervoso central, acomete o sistema de recompensa e provoca a perda da capacidade de autocontrole e julgamento, né, da pessoa que faz uso, afetando assim o seu comportamento e a empatia. E aí, do ponto de vista espiritual, que é o que para nós é muito importante enfatizar dentro, né, de um ambiente espírita, é justamente que as drogas liberam componentes tóxicos que eles deixam impregnadas delicadas engrenagens do perispírito. Olha que interessante a gente precisar olhar
para esse detalhe, né? E lembrando que o perispírito, né, nós temos a matéria, temos nosso espírito, e o perispírito é aquele corpo, né, semimaterial que serve aí de intermediário, né, entre a matéria e o espírito. E aí as toxinas das drogas, elas impregnam o nosso perispírito. E aí, sem falar das questões de obsessão, de vampirismo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A dependência química é uma doença grave, crônica e progressiva que afeta uma grande parcela da sociedade. E aí, se ela afeta uma grande parcela da sociedade, vai comprometer o quê? As relações familiares, sociais, profissionais. E tanto, essa definição, pessoal, é da Organização Mundial de Saúde. Tanto que existe, né, para ser caracterizado como doença, existe aquela classificação internacional de doença, tá? Para as substâncias, os transtornos, né, mentais e de comportamento decorrente do uso de substância. Nós temos o CID, né, que é a Organização Mundial de Saúde, descreveu o CID-10, tá? E aí as subdivisões para cada tipo de substância. Por exemplo, o F10 é do álcool, o F12 da maconha, o 13 de sedativos e hipnóticos, o F14 a cocaína, o F17 o tabaco e etc. Né? Para que os médicos possam prescrever, né, o tratamento, diagnosticar, enfim. E se é doença, se atinja uma grande parcela da nossa sociedade, é sim um problema de saúde pública. E se é um problema de saúde pública, né, com esse reflexo que a gente vê na nossa sociedade, vai exigir um esforço, né, um conjunto aí de ações de todas as organizações civis e governamentais na busca de soluções de prevenção, na busca de soluções de recuperação. Até porque a gente não fala em cura, tá? Porque o tratamento é para a vida toda. Aquela famosa frase, né, que a gente conhece do só por hoje, não vou beber, é o só por hoje, porque é um tratamento para a vida toda. Dito isto, a gente entendendo essa questão da dependência química como doença, e o tema da nossa conversa hoje é dependência química e espiritualidade, a gente precisa, antes de prosseguir, pensar nessa relação de religiosidade, espiritualidade e dependência química. E aí, antes da gente seguir, é importante a gente relacionar essas duas palavras, né? A religiosidade, né, voltado mais para uma questão mesmo religiosa, de uma crença, de um sistema mais organizado, né, do seu ritual mais sagrado, voltado para o transcendente, e a espiritualidade, embora para que a gente não confunda, é mais abrangente, não tem a ver com o espiritismo. Espiritualidade no sentido daquela pessoa que às vezes não tem uma religião, mas ela faz a sua busca pessoal do seu existir, né? Ela busca respostas para questões ligadas ao significado de vida. E pode ter, sim, alguma relação com o sagrado, mas não que ela necessariamente precise ter uma religião. A gente precisa destacar isso porque tem pessoas que vão conseguir fazer esse movimento de espiritualidade sem praticar uma religião. E a pesquisa fala disso também, né? Da importância disso, ok? E aí, dito isto, a gente vai ver agora o que a ciência nos traz a respeito dessa relação de religiosidade, espiritualidade e dependência química. Foi feito um estudo de revisão pelos pesquisadores. Desde 2006, eles fizeram uma revisão em diversos artigos que foram publicados ao longo do século XX, ou seja, lá de 1900 até chegar ali nos anos 2000. E essa revisão dos artigos fala a respeito, indicou uma associação positiva entre essa religiosidade e espiritualidade do ser humano e a saúde mental. Olha que bacana, né? Olha que interessante. E o que o estudo indicou, né? Essa revisão, a maioria, né? Digamos assim,
maior bem-estar psicológico, menores índices de depressão, menores índices de pensamentos e comportamentos suicidas, além de um menor uso e abuso de álcool e outras substâncias psicoativas. A pesquisa também demonstrou que a influência, né, benéfica dessa relação de religiosidade e espiritualidade também passa por aspectos como o estilo de vida das pessoas. Foi mal, voltou aqui. O estilo de vida das pessoas, né, um estilo de vida mais saudável, a consideração do seu corpo como um templo sagrado, né, e aí esse respeito ao corpo, né, por isso essa questão ligada a menos pensamentos, né, suicidas, tudo de alguém que tenha dependência química, tá? Relacionamentos mais saudáveis, relacionamento com amigos, estímulo ao convívio familiar, e também os grupos de apoio, seja ele qual for, voltado para essa questão da dependência química, né? Além, né, do próprio sistema de crenças que a pessoa tenha, né, como religião, praticando a sua religião ou a sua espiritualidade. Tudo isso facilitando o quê? O manejo do estresse que todos nós vivemos no dia a dia, né, nos desafios que a gente tem no dia a dia, que dirá uma pessoa com a dependência química, né? O quanto que isso para ela é importante. E aí, o que a pesquisa mostra que não se trata apenas de um aspecto, né? São aspectos multifatoriais, né? Uma combinação aí de comportamentos, de ambiente, dessas crenças, tudo promovido por esse envolvimento religioso, de espiritualidade, impactando aí nessa saúde mental do indivíduo, ok? Espiritualidade na prática. O estudo nos fala que foi feita uma comparação de tratamentos com base religiosa, tá? E aí a gente pode pensar em comunidades terapêuticas, evangélicas, católicas, espíritas, qualquer tratamento com base religiosa, com alguma base religiosa. O que ficou comprovado? Que a oração, ela é um meio muito valorizado, utilizado mesmo como um método para controlar a fissura pela substância, né? E cabe a gente falar, né? A fissura, ela é aquela sensação, aquela vontade do usuário que está em abstinência, né? E ele tem uma vontade, uma compulsão muito grande de querer usar a droga e é um sofrimento. E aí ele aprende, né, com esse tratamento com base religiosa, que se ele às vezes está numa situação crítica, ele pode recorrer, está sozinho, não tem um amigo, não tem ninguém a quem recorrer para sair desse sofrimento, ele sabe que ele tem a oração. Olha que bacana, né? A gente saber que a oração, nós sabemos disso para várias situações na nossa vida. Imagina uma pessoa num momento crítico desse. Então, a ciência comprova, né, que isso pode acontecer, dele buscar essa oração para esse alívio. A pesquisa também fala, aqui no modelo, de que evangélicos e católicos exercem um forte apelo à estruturação da vida e ao aumento da autoestima nessa pesquisa, e que o que manteve os participantes desse estudo ali na instituição religiosa e na abstinência, né, continuando ali na abstinência do consumo de drogas, foi a admiração pelo bom acolhimento recebido nessas instituições, a pressão positiva do grupo, né, de apoio, a oferta, como foi dito ali, que está escrito, né, dessa estruturação da vida dos seus líderes religiosos, né, aquele apoio incondicional. E é bom a gente ressaltar, pessoal, que nós estamos falando de tratamentos sérios, né, de comunidades que têm um tratamento sério, que a gente sabe que tem muitos locais aí que não levam com tanta seriedade. Então, a pesquisa mostrou isso. A gente traz aqui agora os grupos dos alcoólicos anônimos, né, o famoso AA,
e Narcóticos Anônimos, o NA, de outras drogas, né, outras substâncias, que eles apresentam forte influência da espiritualidade em suas bases de ação. Embora esses grupos não sejam formalmente, né, religiosos, mas a sua estrutura ela foi baseada na tradição protestante americana, servindo como modelo de conduta terapêutica para diversos grupos de ajuda mútua. Tá? Então, é interessante a gente saber que é um trabalho desse, né, do AA, que já está no Brasil já há 70 anos, e no mundo, se eu não me engano, já há 90 anos que eles fazem esse trabalho. Então, aí é mais uma comprovação que essa questão da espiritualidade, né, ali não é uma religião, mas tem essa conexão com o poder criador, né, com cada um com a sua conexão, porque eles não dão nomes assim, né, cada um vai fazer a sua busca. A oração da serenidade, que nós vamos falar dela aqui no final, vamos encerrar com ela ficou inclusive famosa por conta de ser muito utilizada nesses grupos de autoajuda. Inclusive, eu acho que foi mês passado, teve uma reportagem no jornal, acho que foi no Jornal do Almoço, sobre o trabalho do AA. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir, eles destacando, né, toda a importância, né, desse grupo, quantas vidas, né, eles ajudaram, têm ajudado até hoje, né, transformando as vidas. Na verdade, eles ajudam muitas pessoas a se manterem, porque o tratamento ele exige uma manutenção. Então, esse é o grande papel dos grupos de autoajuda. Tá? Eu estava querendo... lembrei agora. Teve uma cena também da novela, né? Uma novela que está famosa aí, um remake aí, essa novela das 9, que tem a personagem lá da Paola Oliveira, que faz a busca, né, do AA. Então, eles estão mostrando como é que funciona ali, mais ou menos, né, a importância desse trabalho do AA. E o que é interessante de tudo que a gente está falando aqui nesse momento é que o impacto da religiosidade, da espiritualidade no tratamento da dependência química, ele é como se fosse uma mudança, né, da pessoa, para que ela saiba que aonde ela estiver, ela carrega isso com ela pode se sentir segura se ela trabalha essa fé, essa espiritualidade que ela tem. E aí, vocês talvez estejam... e a doutrina espírita, onde fica nisso? A gente deixou para falar agora, né? Obviamente, ali naquelas comunidades terapêuticas, a gente também poderia estar citando, né? Porque vale também para alguma comunidade terapêutica espírita. A gente traz a doutrina espírita, porque a gente sabe que ela é uma grande escola de almas, ela nos ajuda com essa fé que a gente tem, uma fé filosófica, né? Que nos ajuda a analisar os argumentos que vêm nos orientar, alterando em nós uma mudança, né, de comportamento, né, alicerçado ali numa moral cristã, no nosso exemplo, no nosso dia a dia, né, um exemplo cristão também, nos proporcionando uma melhor maneira de viver à medida que a gente vai aprendendo a lidar com essas normas sociais vigentes. E o que a doutrina tem, que eu acredito, né, eu sou suspeita porque eu já estou na doutrina há muitos anos, eu falo que ela nos auxilia muito. Ela não se utiliza de proibições ou de amedrontamento das pessoas para atingir seus objetivos, e sim esclarecimentos que são transmitidos respeitando o tempo e o livre-arbítrio individual. A doutrina espírita ela não diz assim: para você ser espírita, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode isso, não pode aquilo. Ela nos esclarece, ela nos traz informações, ela nos esclarece para que a gente possa fazer um uso consciente do nosso livre-arbítrio. Então, ela tem esse diferencial. E aí, pensando na dependência química e na doutrina espírita, a gente tem esse lugar que é uma casa espírita, né? Com esse papel de acolher, consolar e esclarecer. Onde a gente pode encontrar aqui essa questão da relação com Deus, o compartilhamento de valores,
né, onde a gente pode encontrar apoio nos momentos difíceis, caridade, consolo, esperança e sentido da vida. Esses valores que a gente encontra na casa espírita, eles visam sim, a gente pode não dizer nominalmente ali, mas eles visam sim, prevenir a criança e o adolescente de iniciar uma utilização de substâncias químicas. Quando a gente trabalha várias questões dentro da evangelização no grupo de jovens. Quando a gente trabalha o adulto que chega também para estudar na casa espírita, para se esclarecer nas questões do Livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente vai aprendendo, né, a frear, a controlar os nossos vícios morais. E dentro deles também tem esses vícios, né, da matéria, que são as substâncias químicas, né, fazer uso de algo que vai ser nocivo ao nosso corpo e ao nosso espírito. Então a doutrina tem isso a nos oferecer. E se a pessoa já chega acometida, né, da dependência química, a doutrina está aí, né, a casa espírita está aí para oferecer um tratamento de desobsessão, oferecer um tratamento de estudos, para que a pessoa consiga se recuperar. E o que a gente está trazendo aqui hoje é um pouquinho mais além, para auxiliar mais ainda as casas espíritas, porque hoje a gente tem o apoio fraterno, que é o grupo de ajuda mútua, né, que agora a gente vai falar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais ele, que nós temos ele dentro do movimento espírita, implementado pelo Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírita do Brasil, então com base realmente em questões científicas, então é um trabalho que já existe já há 20 anos, pessoal. Só que ele não era tão conhecido porque ele não existe em Florianópolis de forma presencial. A gente só tem acesso de forma online. Eu trabalho num desses grupos, é o de Santo Ângelo, que é o grupo formador, inclusive. E o que o AF tem de diferente do AA, do NA, de outros grupos? Por ele ser de uma base espírita, nós temos um primeiro momento. O grupo trabalha 1h30 com os assistidos, sendo que os primeiros 35 minutos nós trabalhamos no decorrer, né, do ano, 12 princípios. Lá no AA, no NA, tem os 12 passos. Aqui no AF nós temos os 12 princípios do AF, tá? Com temas ligados à espiritualidade. Então, cada semana a gente tem todo um roteiro a seguir, a gente trabalha os princípios, os 12 princípios, eles vão se repetindo, a gente trabalha o Evangelho no Lar, a gente trabalha as drogas, né, a gente fala de todas elas também, então tem todo um roteiro de trabalho. Dentro desses princípios nós temos semelhanças físicas, vou só citar alguns, semelhanças físicas e morais, missão dos codependentes, a porta estreita, culpa e responsabilidade, comportamento cristão, são vários temas. Num primeiro momento, a gente coloca na mesma sala os dependentes e os codependentes, se for online também no mesmo ambiente, se puder ficar, obviamente. E depois que a gente traz o tema, a gente abre para reflexão. Então, todos eles falam que entendeu daquele tema, daquele dia. Todos eles a gente chama um por um para falar. Depois disso, dos 35 minutos, a gente separa. Se for no grupo presencial, os dependentes ficam numa sala e os codependentes vão para outra. Se for no ambiente online, se eles estão numa mesma residência, né, porque às vezes não está, eles são obrigados a escolher uma peça da casa para que um não escute o depoimento do outro. Porque aí a gente junta dependentes numa sala virtual, no caso do online, e os codependentes em outra. Ali sim vai ficar bem parecido com os outros grupos de ajuda mútua, é onde cada um vai trazer o seu depoimento pessoal, os codependentes e os dependentes. E aí alguns podem estar perguntando quem são os codependentes, né? Os codependentes são qualquer familiar que tenha relação com o dependente. Hoje em dia esse termo se estendeu um pouco mais, ele pode se estender a um colega de trabalho, a um amigo, alguém que tem uma relação próxima com o dependente
e que se sinta afetado nessa relação. Por que que a gente fala isso? Porque os codependentes também adoecem. E já se sabe o quanto é importante que os codependentes também se tratem. Porque muitas das vezes a recuperação do dependente depende muito dessa relação com os codependentes. Cada um tem que fazer o seu papel de mudança para que o tratamento tenha mais êxito, tá? Então tem muita gente que chega no grupo, às vezes chega só o dependente e os codependentes não querem participar, e às vezes chega só os codependentes porque os dependentes não querem participar, não importa. A gente convida aquele que está sofrendo com a dependência química a procurar ajuda. E é importante também, um detalhe importante, que frequentar uma casa espírita, fazer um tratamento espiritual, frequentar um grupo AF, é importante? É isso que nós estamos trazendo aqui hoje, mas não exclui de maneira nenhuma outras opções de tratamento. É importante fazer uma associação do tratamento para que ele se complete, para que ele ajude mais ainda a pessoa a se recuperar. E aí, no caso, nós estamos falando de um psiquiatra, nós estamos falando de um psicólogo, as pessoas têm como acessar os CAPs AD, que tem na rede de apoio, né, pública. É importante que a gente perceba o fato de a gente estar falando aqui de dependência química e espiritualidade, de maneira nenhuma a gente acredita que possa excluir os outros tratamentos. Ao contrário, pelo contrário, tem que se somar para que o tratamento tenha êxito. E o que é importante é a gente saber que, poxa, se nós somos espíritas e que nós temos um grupo com uma base espírita, a chance da gente poder também esclarecer os aspectos espirituais, muitas das vezes até despertam no dependente químico essa questão da influência espiritual, que nós sabemos o quanto isso impacta na vida deles, né? Das afinidades, porque a gente sabe que alguns irmãos desencarnaram com os vícios, né, nas substâncias, e eles continuam por aí assediando mesmo as pessoas que fazem uso na matéria, e aí a gente chama, né, o famoso vampirismo. A gente é espírita e a gente não pode descartar essa cena do cotidiano de um dependente químico. E quando o dependente químico aceita, né, essa visão espírita, né, os que não são, e começa a enxergar isso, ele percebe que ele precisa também se cuidar espiritualmente. Porém, é importante também a gente destacar que isso não pode ser desculpa, né? Que foi o espírito que fez eu usar a droga, começar a colocar a culpa nos espíritos, até porque a gente sabe que isso acontece pelas afinidades, né? E nós temos o nosso livre-arbítrio para que a gente possa fazer as nossas escolhas à medida que se toma a decisão aí de querer se tratar. E aí a gente tem o grupo AF como uma forma de fortalecimento para progredir na recuperação da dependência química, ok? E aí eu deixo aqui, antes da gente partir para uma reflexão final, eu preciso apresentar. Esses dois aqui são grupos, é uma lista de grupos presenciais, nós temos uma média, se eu não me engano, 19 grupos em todo o Brasil, ali ó, Paraná, São Paulo, Rondônia, Alagoas, Rio Grande do Sul, em várias cidades. Eu estou mostrando esses na rede presencial, porque às vezes as pessoas têm algum parente, algum amigo que precisa. Eu vou deixar também pelo WhatsApp, tá? De uma forma que vocês possam fazer a divulgação. Já foi colocado ali aquele primeiro online lá no mural, então quem quiser depois pode fotografar, já tem um lá. Aqui em Florianópolis, quem é daqui só vai ter a opção de acessar um grupo online. Então, só para vocês terem ideia, eu sei que não está dando para ler direito ali, tem grupo sábado, domingo, segunda, quarta, quinta e sexta-feira. Todos eles ali à noite. Então, a pessoa escolhe o dia da semana que ela, né, possa frequentar, liga para aquele número ali, cada um tem um coordenador, é o telefone dos coordenadores dos grupos, e aí a pessoa fala, né, conta a sua história ali para ela poder participar. Eles vão dar todos os detalhes e não existe uma obrigatoriedade de toda semana ter que estar, mas a pessoa conhecendo o trabalho, ela vai passar a se tratar. Isso vale tanto para codependente como para dependentes, ok? Então, essa lista já está ali afixada.
e eu vou passar depois pelo WhatsApp também, ok? Eu preciso falar também da capacitação para voluntários, que foi uma das que eu fiz, né? Para você ser voluntário, precisa ser espírita, para ser assistido não, ele não precisa ser espírita, porém ele fica sabendo que lá vai se tratar de temas do espiritismo também. Precisa ser um estudante da doutrina há pelo menos 2 anos, se é um dependente químico em recuperação ou um codependente, tem que estar há mais de 2 anos já até acima, né, de 2 anos em recuperação. Eu me coloco nessa situação. Eu já fui tabagista e também sou uma codependente em recuperação, né? Tive essa questão em família, então eu me considero hoje uma pessoa em recuperação, né, tratada como codependente e também como dependente, já não fumo há muitos anos. E até arrisco falar também que já fui uma bebedora social, né? Nós vamos falar disso aqui agora. Também não uso mais nenhum tipo de bebida alcoólica faz muito tempo. E adquiri o livro, né? Que o livro ele é, na verdade, a nossa base de estudo. Nós usamos ele toda semana, tanto os assistidos como os voluntários. A gente trabalha nele, a gente faz... não é capacitação, esqueci agora a palavra. Educação continuada. Tá? A gente trabalha, os voluntários trabalham na educação continuada também durante o ano. E aqui nós temos as redes sociais, né, para quem quiser depois acessar, da AME Brasil e do Apoio Fraterno. E eu destaquei aqui porque o livro, ele aborda o abuso, né, de substâncias por gestantes, crianças, adolescentes, idosos, a população LGBTQIA+. Então, seria impossível a gente trazer tudo aqui hoje. Mas a gente destacou, para falar um pouquinho da importância, dos fatores de vulnerabilidade que levam os jovens a consumir bebida alcoólica. O estudo trouxe alguns fatores, e aí a gente tem a questão genética, a exposição fetal, né, porque a herança genética aí, ela pode afetar, né, diretamente. Se a pessoa teve um pai, uma mãe, né, com alcoolismo, geneticamente os filhos, né, os descendentes podem ter a herança genética. Não é determinístico isso, não quer dizer que vai desenvolver a doença, né, que ninguém nasce fadado a isso. Porém, é algo a se preocupar sim, né, e ficar em alerta, porque existe geneticamente essa possibilidade. A exposição fetal, né, de uma mãe que se expôs ao uso do álcool, então essa criança, né, esse feto pode futuramente, esse jovem, ter isso na sua bagagem ali. Prejuízo nas funções parentais, né, um lar onde pai e mãe, né, não se entende ali na educação dos filhos, na sua função de educar, enfim, isso também pode contribuir levando o jovem a consumir a bebida alcoólica. Traumas na infância, adolescência, amigos usuários, estilo de vida, ambiente familiar e comunitário, facilitador aí de consumo. Acredito aqui que eu não estou falando nada muito fora do que a gente já sabe, né? Porque a gente enxerga, né? Só a gente virar a esquina ali. Mas o que é interessante que os pesquisadores trazem a respeito é que não existe um único modelo, né, que seja a causa, né, um modelo etiológico aí que explique todas as questões relacionadas à dependência química. Porque, como a gente já falou, ela é resultado aí de múltiplos fatores que vão interagindo e podendo causar o transtorno. Porém, o que eles chamam a atenção é da herança genética, porque já existe evidência científica no aumento de 3 a 4 vezes a prevalência, né, de transtorno por uso de álcool em parentes de primeiro grau, quando comparados com a população em geral. Então, é um dado preocupante, né? Por isso que a gente chama atenção para essa questão da genética, da herança genética. E aí, a gente não pode deixar de falar que o álcool ele é comprovadamente a porta de entrada para o uso de outras substâncias, né? Aí começa no álcool, daqui a pouco vai para maconha, às vezes é inverso, mas normalmente é o álcool, porque ele é a droga lícita.
Então, daí vai para as outras. E é o que a gente até chama de dependência cruzada. Às vezes a pessoa começa a fazer uso e chama uma outra droga para poder ficar bem, para poder se manter, né, mais ligado, e é a famosa dependência cruzada. E é por isso que nós falamos da precaução, para que a gente não dê chance à doença. E aí eu volto a falar um pouco dessa questão do bebedor, de entretenimento. Aqui, pessoal, ó, sem julgamento, cada um faz da sua vida o que quer, a gente só precisa trazer o esclarecimento para cada um fazer a sua reflexão. A gente chama atenção para os bebedores de entretenimento. O famoso, a gente usa esse termo assim lá no grupo, socialmente. Por quê? Porque a gente está mentindo para a gente mesmo, que está tudo sob controle, eu só bebo socialmente. Só que as pessoas que bebem socialmente já têm o hábito da bebida. E para desenvolver a doença, não custa. Às vezes uma problemática, um desafio na vida, um problema sério, a pessoa já está acostumada e já fica até mais fácil, né? Dali a pessoa fazer um uso maior e desenvolver a doença. E aí é que é o que a gente fala, é colocar-se em risco, porque a gente nunca sabe quem tem a predisposição a desenvolver a doença. Então o que é melhor? Melhor evitar, né? Fica a dica. E a gente sabe que a droga, ela tem essa questão do prazer, porque a gente estaria mentindo, né? Porque não dói, não machuca, no sentido é bom. É claro que a gente sabe que é bom, que dá prazer, senão ninguém fazia uso, né? Só que é um prazer momentâneo. É uma felicidade falsa, né? Vai passar e passa rápido. Principalmente à medida que a doença avança, né? Traz muito mais sofrimento do que prazer. E é disso que por isso que a gente traz essa reflexão aí da questão do jovem, né? Para que ele nem começa a usar o álcool. Então, para a gente refletir, diante de tantas informações que a gente tem lá fora e dessas poucas informações que eu trouxe aqui hoje, por que tantas pessoas, tantos pais ainda ignoram ou negam essa realidade da dependência química, né? Continuam ainda mantendo o uso da bebida mais lícita que tem, que é o álcool, dentro e fora dos lares, perto ou não dos seus filhos, como se nada pudesse afetá-los. É uma reflexão. E mesmo com o histórico familiar, não se dão conta que todos estão sob o risco da mesma herança genética e, portanto, dos mesmos infortúnios. Famílias onde os avós, onde os pais, tios, irmãos, primos bebem ou já beberam abusivamente, vivenciando aí seus problemas matrimoniais, financeiros, sociais, policiais, sim, judiciais, sim, sem falar dos de saúde, né? Que a gente está falando aqui da saúde mental das pessoas também e da saúde do corpo. Quantos infortúnios, meus irmãos, provocados pela dependência química? Quantos infortúnios? E quando se trata de espíritas, de pais espíritas, será que o comprometimento aumenta? O que vocês acham? Acho que sim, né? Quantas advertências nós temos dentro da doutrina espírita, nas obras, tanto de Kardec como nas complementares de André Luiz, que falam, nos ensinam, nos mostram a questão da influenciação espiritual, da obsessão, do vampirismo, conforme eu falei. A gente não pode esquecer, cada vez que uma pessoa está fazendo uso da droga, ela está atraindo, sim, por afinidade, esses irmãos que desencarnaram pelo uso. Eles vão precisar. Eles ainda estão numa necessidade mental da doença que eles carregaram consigo ainda, e eles vão vir atrás de quem faz o uso. Isso é muito sério, muito sério. Perda do livre-arbítrio, uma pessoa que se alcooliza, que usa, faz overdoses ou não, mas que sai aí atordoada, no trânsito, matando, atropelando, violência doméstica, quantos pais acabam comprometendo, né, seus filhos, seus cônjuges, porque são violentos após o uso da substância. E o suicídio indireto,
a gente não precisa nem detalhar isso, né? Porque não está cuidando do corpo, está colocando algo nocivo no seu corpo. E temos a questão dos danos ao perispírito, que isso aqui é algo de muito sério para nós que somos espíritas e sabemos que as dificuldades no desencarne, o sofrimento no mundo espiritual, que se desencarnar com qualquer tipo de vício, vai levar a esse sofrimento, vai possivelmente programar-se para essas pessoas reencarnações aí penosas, porque se desencarnou apegado a algum vício, infelizmente, a lei de causa e efeito, né? E aí a gente não pode esquecer que cada encarnação que a gente tem, ela é um merecimento que a gente conquistou pelos nossos atos, né? Enquanto espíritos eternos que somos, a gente conquistou isso, né? Em cada encarnação precedente. Só que hoje eu estou aqui agora. Então eu tenho que pensar que tudo que eu estou fazendo aqui agora vai refletir na minha próxima encarnação. Como é que eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde física e mental? Então é de se preocupar. E agora, concluindo, eu gostaria que, para algumas pessoas que ainda não encaravam, não enxergavam a dependência química, que pudesse sair daqui hoje com essa certeza, que ela é doença. A dependência química é doença. Por quê, pessoal? Porque ainda existe muito preconceito com os usuários de drogas. Ainda se fala que a pessoa não larga porque não quer, porque é falta de caráter. Enfim, a gente sabe disso. Era assim no passado e não mudou muito isso. Ainda existe. Muitas famílias não falam do assunto, não buscam ajuda por vergonha, às vezes até vem na casa espírita, vai numa cabine de atendimento fraterno ou acolhimento fraterno e às vezes não fala. Fala de tudo que está acontecendo dentro de casa, dos problemas, mas não toca nesse assunto. E é por isso que a gente faz a divulgação do AF, para que essas pessoas tomem coragem que para o próprio tratamento dentro de de um encaminhamento do acolhimento fraterno, essas pessoas possam ser orientadas a buscar ajuda. Porque é doença. E às vezes o dependente não quer, mas esse que veio buscar ajuda na casa espírita é um codependente que está precisando. Se as pesquisas falam, comprova, como eu trouxe hoje aqui, que a busca por essa religiosidade e espiritualidade tem um impacto positivo na saúde mental das pessoas, vamos aproveitar o que a doutrina espírita tem para oferecer, para essa promoção da saúde mental do indivíduo. Vamos falar um pouco mais desses assuntos, para que as pessoas consigam conciliar aquilo que elas estão aprendendo dentro da doutrina com aquilo que elas podem fazer na vida delas lá fora para a sua saúde mental. A gente lembra também que a doutrina está aqui nos mostrando o tempo todo os caminhos, né, educacionais para as famílias. Então vamos aproveitar e tratar mais dessa temática. Para o trabalhador, para a casa espírita, como auxiliar de forma consciente, caridosa e honesta? Atuar na casa espírita oferecendo esclarecimentos sobre a dependência química, as opções de tratamento que existe lá fora, para que a pessoa não fique só com a questão espiritual, ela saber que ela tem uma rede que ela pode buscar apoio também, embora a gente às vezes reclama do serviço público, mas ele está aí sim, né? Tem como oferecer algo. Então, que a gente possa fazer esses encaminhamentos, né? E dentro da casa espírita falar, eu volto a repetir, falar desse assunto. Ou da prevenção, né? No sentido de cuidar de algo nocivo, falar assim dos vícios morais, mas também dessas substâncias. E servindo, né, de exemplo, e aqui fica uma sugestão novamente, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas abandonar, é um convite, abandonar o hábito de beber socialmente, tá? Tornando-se desse modo mais um ser que despertou, servindo de exemplo no próprio lar e na sociedade, porque aí a gente vai estar servindo de exemplo para quem? Para as crianças, para os adolescentes, para os adultos que estão à nossa volta, para os colegas de trabalho, para as pessoas, para os outros cidadãos que estão em torno de nós, que a gente é capaz de comemorar, de brindar, sem precisar fazer uso de substâncias nocivas. É possível?
É possível. A minha alegria hoje, eu falo isso, meu esposo está aqui, a gente já foi bebedor social e hoje a gente já tem isso como meta na nossa família de fazer os churrascos, fazer as festas e não usar mais bebida alcoólica. A gente acabou de ser vovô agora, vovó, e a gente falou, vai ser diferente. Nada, sem julgamentos, mas a gente colocou isso como uma bandeira. Porque se a gente quer uma sociedade melhor e a gente não pode mudar o mundo lá fora, a gente começa por nós. A gente começando fazendo conosco. Porque às vezes quando a gente menos espera, a gente está servindo de exemplo para as outras pessoas. E com isso eu termino, mas gostaria de convidá-los para fazer essa oração. Antes de eu passar a palavra, pode ser? Essa oração da serenidade, ela é uma oração que eu passei a adotá-la cotidianamente, porque ela não serve só para dependência química, ela serve para tudo em nossa vida. Então eu convido vocês a fechar os olhos enquanto eu faço a oração, respirar fundo e dizer assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Que assim seja. Gratidão por esta oportunidade. Se alguém quiser meu contato, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade.